com a comunidade brasileira, não quer conhecer brasileiro, mas isso quando você não tem muita opção. Eu estava no café, na unha e comecei na clínica. Na verdade, esse mesmo salão é o meu salão hoje. A história dessa mulher maravilhosa que cuida dos meus cabelos está aqui nessa Austrália, gente, há muito tempo, né, Thaís? Muito tempo. Muito tempo. A história... Posso revelar quanto tempo? Pode revelar. 19 anos. 19 anos de Austrália. E desde que você chegou, você trabalha com cabelo aqui, né? Praticamente desde quando eu cheguei, eu trabalho com cabelo. Praticamente. Porque, gente, a história dela começa lá atrás, lá no Brasil, quando ela já trabalhava com cabelo em salão de beleza. Mas algo mudou na vida dela e ela veio para a Terra dos Cangurus. Quando é que você chegou aqui na Austrália? Cheguei aqui na Austrália em 2007. Bastante tempo, hein? Bastante tempo. Era muito diferente do que é hoje? Era menos popular, menos gente na rua. Menos popular, tinha tanta gente, né? Apesar que às vezes a gente acha que é meio vazio aqui, né? Se comparar com o Brasil. Se for comparar com o Brasil, sim. Mas o shopping fechava às 5 quando eu cheguei aqui. Ainda fecha cedo. Os shoppings ainda fecham por volta das 5, 6 horas da tarde. Mas na minha região, agora o shopping fecha às 7. Então já deu uma melhorada. Deu uma melhoradinha. E Thaís, quando você chegou aqui na Austrália, você veio porque alguém te convidou? Ou você, sei lá, um dia viu numa revista? Porque não tinha, a internet tipo, não era tão forte, né? Igual era hoje. Não. Eu segui o coração. Vim atrás de um namorado. Paixão de amor, paixão. O meu namorado, que é meu marido... na época me pediu em casamento. A gente teve uma long distance relationship, né? Como que se fala? Namoro à distância. E com 3 meses, ele me pediu em casamento. Nós tínhamos 23 anos nessa época. Era super nova. Esse foi o início, né? O motivo principal. Mas 50% da minha decisão de vir para a Austrália foi, obviamente, ter meu namorado aqui. Porque eu nunca pensei em sair do Brasil. Eu não tinha nem passaporte. Eu não conheço ninguém que morava fora. Diferente do meu marido, que sempre teve planejamento de morar fora. E aí eu decidi 50% ele e eu. 50% experiência, aprender uma segunda língua. E ver o que a vida estava aí para me mostrar. Então você já veio aberta. Aberta. E aí você chegou aqui e você já trabalhava com cabelo no Brasil, já tinha experiência na área. Você falou, já veio com a cabeça assim, pensando, vou continuar trabalhando na minha área. Como que foi para você entrar? Porque era muito diferente, né, do que é hoje. Na verdade, eu estava na indústria da beleza. Eu comecei em salão com 14 anos de idade. Por volta dos 19, eu larguei o salão. Eu tinha esse... amor e ódio com cabelo por um período da minha vida, principalmente como adolescente. Eu amava o que eu fazia, mas eu também achava que trabalhava muito e não gostava de trabalhar nos finais de semana. Então eu saí do salão e fui trabalhar no banco, Banco Real na época, e foi onde eu conheci meu namorado, que é o meu marido hoje. E durante esse período eu percebi que computador não era a minha praia, office não era a minha praia também, escritório. Foi onde eu me cadastrei num curso de esteticista e comecei a trabalhar como esteticista. Então, meu último trabalho no Brasil foi de esteticista antes de vir para a Austrália. Então, sempre na parte da beleza, né? E aí, quando chegou aqui, na verdade, eu não sabia se eu ia trabalhar, com o que eu ia trabalhar. Eu ia trabalhar com o que aparecia. Eu não falava inglês, então como que eu ia atender uma cliente com estética ou cabelo, sendo que eu nem sabia falar nada. E então, aí a jornada começou quando eu cheguei aqui. Aí eu fui trabalhar no café. Você foi trabalhar no café, então não foi direto no salão. Não. Em que momento você começou a trabalhar no salão? Olha, eu tinha esse lance comigo de que todo mundo tem que saber o que você faz. Né? Às vezes a gente fica escondendo, não quer ficar com a comunidade brasileira, não quer conhecer brasileiro, mas esse é a galera que vai te ajudar a arrumar um trabalho, ter conexão, porque ninguém te conhece. Então eu falava para todo mundo que eu fazia no Brasil. Eu sou esteticista, eu sou esteticista, sou esteticista. Então no meu curso de inglês, todo mundo sabia o que eu fazia no Brasil. Então, se o curso acabou, eu estava trabalhando num café, entrei como dependente do meu marido depois disso, então eu estudei inglês por 4 meses e fui pro visto dele, acabei o curso trabalhando num café e uma menina me ligou, que eu não falava com ela há um mês, desde que o curso tinha acabado. E ela também não falava nada de inglês, ela me perguntou assim, Thaís, você é beautician? Aí eu, o que é isso? Ela, eu também não sei, mas eu sei que o pessoal lá na clínica que eu faço limpeza, lá
faz depilação, faz limpeza de pele, faz unha. E aí eu falei, não, então eu sou isso aí mesmo, esse beautician sou eu, pode falar que sou eu. Pode deixar que eu tô indo. Então eu tinha mais ou menos uns 5 meses de Austrália, eu acho uns 4 meses, por aí, 5 meses. E fui fazer entrevista com esse rapaz, que tava precisando de uma esteticista. Quando eu cheguei lá, eu falava muito pouco de inglês, então ele também não queria ninguém, ele queria pagar pouco para essa pessoa. Ele estava fechando a clínica eventualmente nos próximos 12 meses, então ele precisava de alguém que ficasse lá. E eu fui a pessoa perfeita para ele. E durante esse período eu fiquei lá trabalhando como esteticista, então eu fazia limpeza de pele, fazia depilação, fazia, como que você tira remoção de cabelo, hair removal. Nem sei mais falar isso em português. E trabalhei com isso. Então foi aí que começou a minha jornada na indústria de cabelo. Na indústria da beleza. E quando que aconteceu a transição para a indústria de cabelo? Porque com o tempo você estava ali exposta ao inglês, que era uma dificuldade que você tinha. Você sente que nessa época, tipo, você começou meio que a absorver, assim, tipo, essa palavra é assim que fala. Sabe, as coisas do dia a dia foram te fazendo perder o medo? Olha, às vezes quando você não tem muita opção, a gente não tinha muita opção, a gente não tem um suporte no Brasil, a gente tinha que fazer as coisas acontecer aqui. Então, não saber inglês não poderia ser o empecilho, o que estaria, tipo assim, a roadblock que a gente fala, não poderia ser o que ia me impedir de seguir carreira ou o que for. Era o que precisava, mas também não era o que ia me segurar, em outras palavras. Então, assim, comecei a estudar. E durante o período trabalhando nessa clínica, eu estudei bastante sozinha. Então, eu sempre estudei muito sozinha e ia pôr na cara pra bater, né? Então, teve momentos de choro, teve momentos que eu trabalhei num café, que eu saía de lá chorando. E eu lembro até hoje as palavras que eu aprendi durante esse período. Então, tem certas situações que aconteceu que eu cresci. Né? Cresci como pessoa, cresci na língua e cresci como profissional. Mas que foi fácil, não. Não, nunca é fácil. O choro rolou quando chegou em casa. Mas deu certo, porque hoje a gente tá aqui. Mas em relação ao cabelo, na verdade, eu também fazia unha nas casas. Então, eu fazia unha nas casas. E, além de fazer a unha nas casas, eu trabalhava nesse café. Então, eu trabalhava no café, na unha e comecei na clínica. Então, durante esse período, eu conheci uma brasileira que fazia unha comigo e estava grávida. Ela me me convidou para ir pro chá de bebê dela. E quando eu cheguei lá, eu era a única brasileira. Ela era casada com um gringo. E quando eu cheguei lá, eu queria me conectar com alguém que falasse a minha língua. Eu não falava nada de inglês. Tinha uma brasileira que morava, ela era o que eu sou hoje. Ela morava na Austrália há 20 anos. Uau, 20 e anos. O cabeleireiro dela era um brasileiro que trabalhava aqui na Austrália, aqui nesse bairro de Annandale. E quando eu falei pra ela, eu estou indo no Brasil de férias e quando eu voltar vou procurar trabalho no salão. Porque salão dava visto naquela época. Ele era uma porta de entrada para ter um visto de residência permanente. Mas eu não tinha nada mais. Assim, eu tinha um diploma, tinha um pouco de experiência, porque a gente nunca perde, mas eu não trabalhava mais como cabeleireira para os últimos 5 anos. E não falava inglês. Mas eu falei para ela, vou procurar trabalho em salão como assistente quando eu voltar. Foi onde ela me falou desse cabeleireiro. E quando eu voltei do Brasil, comecei a trabalhar com ele como assistente. Aí a minha jornada de cabeleireira começou de verdade. Aí começou de verdade a sua vida na Austrália. E por quanto tempo você ficou nesse salão? 7 anos. 7 anos. E depois dele, você veio pro céu? Na verdade, esse mesmo salão é o meu salão hoje. A história é bem... Não acredito! Nesse mesmo lugar? Nesse mesmo lugar. A história é meio longa. Deus, não acredito. Mas eu comecei trabalhando no salão, literalmente limpando o chão e fazendo café. E depois comecei a lavar cabelo. E foi essa minha jornada. Então eu era bem quieta, eu não falava muito, porque eu também não tinha segurança para falar. Que foi um ponto positivo hoje. Quando a gente fala menos, a gente escuta mais. Então eu treinei bem o meu ouvido, sabe? E isso me ajudou no inglês bastante. Mas durante esse processo, trabalhando nesse salão, eu dava assistência para vários cabeleireiros.
E assim, uma pessoa formada, cabeleireira, trabalhando como assistente num salão, não é também uma coisa muito fácil, porque eu era a faxineira do salão. E it's okay, sabe? Assim, it's fine. Tudo bem de você ser a faxineira do salão. Então, eu fazia isso muito bem feito. Então, se era para fazer um café, eu comecei a treinar, fazer coraçãozinho no café, florzinha no café. Você dava o seu melhor, não importava qual que era a situação. Correto. Então, tipo, era café que eu ia fazer, beleza. Então, qual que é o melhor café que se tem nessa Austrália? Vou pesquisar. E isso me dava ânimo. Então, eu tinha que ter um ânimo, porque qual que era a minha perspectiva, entendeu? Eu não falava inglês, eu ganhava pouco, eu era assistente, mas era o que eu tinha. Então, eu sempre trabalhei com o que eu tinha. E no meio do caminho estudando, porque você precisa da língua para você poder dar o próximo passo. Sim, com certeza, é essencial, né, Thais? Essencial. E então, estudando todos os dias, eu estudei inglês todos os dias por 5 anos consecutivos, incluindo domingo. Nossa, é uma dedicação intensa. Sim, sim. E nessa época, Thais, você já se enxergava como cabeleireira? Não. Ainda não? Não, me demorou 2 anos. Então, eu trabalhei 2 anos no salão, com esse rapaz, nesse salão, dando assistência. Eu comecei, então, a aplicar tintura e fazer blow dries, que são escova, fazia escova, aplicava tintura no cabelo, lavava e fazia toda a parte da limpeza e assistência, de toalha, a chão, a tudo. Esse processo ficou por um bom tempo, mas com 2 anos eu até tenho uma tatuagem de uma tesoura aqui. Ai, que lindo! E a tatuagem de uma borboleta aqui, porque representa esse dia. O fatídico dia. É o dia que você teve, sei lá, uma luz, eu falo. Porque eu sempre orava muito, né? Porque é ruim você ficar nessa indecisão. Eu tava trabalhando para visto, que era, eu acabei pegando um sponsorship, trabalhando com eles. Sim. Então, com 6 meses eu peguei o sponsor, porque realmente eles precisavam de gente para trabalhar. Era conveniente, porque você tinha uma cabeleireira formada trabalhando como assistente para você. Então, tinha tudo que precisava para poder aplicar para um visto. Mesmo que no momento eu estaria trabalhando como, na realidade, como assistente, né? Eu faria algumas coisas que cabeleireiros faziam, mas não necessariamente uma cabeleireira com experiência no salão, tudo porque eu não tinha o inglês suficiente e para os cabeleireiros que trabalhavam no salão era conveniente. Sim. Porque eles tinham uma pessoa que eles podiam fechar o olho, que sabia que ela ia fazer um trabalho muito bem feito de cabeleireiro. Então, esse foi o meu começo no salão. Então, eu tinha um pouco dessa... eu não gostava um pouco dessa incerteza, sabe? Eu trabalho num salão como assistente, mas na verdade eu sou cabeleireira e isso me incomodava um pouco. Só que também eu não queria ser cabeleireira necessariamente. Então, um dia eu acordei para vir pro trabalho e quando eu cheguei, literalmente eu acordei, eu tava me trocando, eu fiz assim, ó. Eu lembro esse dia, eu fiz assim, pronto. É isso que eu nasci pra fazer. Eu vou ser cabeleireira. Que lindo, então foi tipo Thaís. assim, um dia eu vim pro trabalho, eu cheguei diferente, porque eu cheguei determinada de que eu sou cabeleireira e é isso que eu vou fazer. E aí, esse dia em diante, o meu trabalho no salão mudou, porque eu ainda era assistente. Sim. Eu ainda fazia a mesma coisa, mas a forma que eu fazia já era diferente. Você já se sentia e se posicionava como cabeleireira. Era onde eu queria chegar. Então, era uma escova que eu fazia, porque era uma oportunidade que eu tinha. Aí eu comecei a estudar todos os tipos de escovas possíveis disponível no mundo. Porque aqui você tem disponibilidade de saber o que o mundo faz, não só o que o Brasil faz. Sim. E aí eu comecei a estudar. Comecei a pesquisar na internet, eu não tinha nenhuma pessoa que realmente me ensinava. Eu assistia e isso me dava o ensinamento que eu precisava. E fui fazendo escova de todos os tipos possíveis. E aí eu comecei a fazer o mais rápido possível a mesma escova. E isso foi me dando mais oportunidade no salão. Mas continuei atrás do lavatório por um bom tempo. E aí apliquei para minha residência. Depois que a residência saiu, eu decidi... Quando que saiu? A residência saiu em 2012. Porque eu tive o meu filho em 2013. Então, Deu tipo, um ano depois... 5 anos depois 5 você anos. chegou? Peguei a residência. E quando eu peguei a residência, eu decidi voltar para a escola. Eu voltei para o TAFE. Então, eu fui lá no TAFE, fiz uma reunião com a diretora. Nesse ponto, meu inglês já estava melhor. E falei para ela, eu sou cabeleireira, mas eu queria fazer uma reciclagem e queria entender como que a indústria funciona na Austrália. Eu ia fazer um curso só
um curso, não, uma prova para reconhecer o meu diploma como cabeleireira aqui. Sim. Conversando com ela, eu decidi voltar para a escola mesmo. Pra estudar. Você estudou desde o zero ou, tipo assim, você pulou algumas etapas? Porque aqui na Austrália, a forma que você vira cabeleireiro é um pouco diferente. Eles têm um sistema de aprendiz, que é como se você estivesse sendo um estagiário, mas o estagiário é desde o começo do seu curso até o final. Então, Isso é muito bom. Você aprende tudo na aprende prática. tudo. Então, você vai pro colégio de cabeleireiro uma vez na semana e 4 dias no salão. E foi isso que eu fiz. Então, aí esse grupo, essa classe que eu entrei para trabalhar, eles chamam de Flex Class. Significa que são pessoas que já têm uma certa experiência na indústria, pessoas que talvez trabalharam como assistente, mas nunca fizeram um curso, ou pessoas que já foram cabeleireiras e querem voltar para a indústria. Era chamada Flex, que era flexível, essa era a palavra. Então, eu podia terminar o curso no meu próprio tempo. Isso legal. que a professora falou pra mim. Ela falou, você pode terminar no seu próprio tempo. Você vai cortando matérias. Então, no começo, eu tinha que fazer tudo. Só que eu não precisava fazer tudo várias vezes. Então, demorou 13 meses para eu terminar o meu curso completo. Então, eu ia lá, lavei o cabelo, ela já ia dando ok. Lavou, passou. Lavou, passou. Aí, eu fiquei mais tempo no corte. Porque a experiência de corte que eu tinha era uma experiência... do Brasil, que eles têm um sistema um pouco diferente daqui na Austrália, e também porque o curso que eu fiz já era um pouco antigo, já era bem antigo, então tinha técnicas novas, o currículo do TAFE, que é o Colégio de Cabeleireiros, também já era diferente, e aí eu fiquei um pouco mais tempo no corte, que aí ela queria me passar todas as técnicas de corte de quem começa a ser cabeleireiro na Austrália. E as outras coisas eu fui passando até que eu acabei. Aí eu fiquei grávida, assim que eu acabei o curso. E aí você já não estava mais nesse salão aqui? Ainda estava no mesmo salão. Ainda você estava aqui no salão? Isso. E eu vou te falar bem a real, a minha intenção não era voltar. Porque eu queria ser cabeleireira e no salão que eu estava trabalhando eu sentia que ia ser difícil de você ser cabeleireira nesse lugar. Porque os cabeleireiros estavam muito acostumados a me ter e as clientes também são muito acostumadas a me ter. Então ninguém sabia o meu potencial. Eu era a assistente do salão. Ninguém sabia a Thaís cabeleireira, o potencial que a Thaís tinha. Ninguém sabia disso. E os cabeleireiros também não necessariamente queriam que... você fosse pra essa. Porque se eu saísse dessa posição, eles precisariam de alguém para me substituir. E é difícil você arrumar uma assistente com esse tipo de experiência para te substituir. Então, eu entendo eles agora que eu tô numa posição diferente. Na época, eu não queria saber. Eu quero fazer cabelo, Sim. E, enfim, terminei... meu filho nasceu prematuro, então eu tive que sair... Ele nasceu de 7 meses, então eu tive que sair mais cedo de qualquer forma. E aí eu vim no salão algumas vezes para ajudar, porque eles estavam sempre muito ocupados com clientes, a agenda sempre muito cheia. E aí peguei a minha cidadania em 2013. E quando meu filho tinha 9 meses, eu voltei para o salão. Mas eu voltei e falei para o meu chefe que eu queria fazer cabelo. E aí ele, tá, vamos fazer. Eu comecei a ter uma clientinha aqui e outra ali, mas também, ao mesmo tempo, eu me sentia muito leal, sabe? Porque foi onde eu peguei meu visto, onde eles me ajudavam, e eles estavam precisando muito de alguém nessa época. Eu vim, com menos de 6 meses, ele falou que ia fechar o salão e ir embora. Meu Deus, e aí foi um outro baque? Ele queria que eu comprasse. Ele queria que você comprasse? Queria. E eu não queria comprar, não. Primeiro, eu não tinha dinheiro. Segundo, eu tinha um filho de 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio, e a gente não tem suporte nenhum na Austrália. E o business também não estava indo muito bem mais. Várias coisas tinham acontecido. Eles tinham 3 cabeleireiros, não, 4, todos saíram e levaram todos os clientes. Nossa. E o dono estava passando por momentos difíceis na vida dele, com pais doentes no Brasil. E ele também começou a perder um pouco daquela empolgação de você fazer o business crescer, quando os outros cabeleireiros saíram. Então ele decidiu ir embora para cuidar dos pais dele. E falou que se eu não comprasse, ele ia fechar. Meu Deus, então teve uma pressãozinha ali, né? Teve. E meu marido sempre me incentivou falando que eu deveria trabalhar para mim mesmo, mas eu venho de família de cabeleireiros, então eu entendo o que é ter um salão. E eu sentia que era muito complicado.
complicado assim, lidar com funcionário, várias coisas, né? Sim, vários detalhes de empreender. Vários detalhes. Aí acabou que fomos no banco e pegamos um empréstimo, porque a gente Já era cidadão, podia pegar um empréstimo. Uma coisa que eu aprendi na Austrália, gente, é não pegar empréstimo. Porque no Brasil a gente tem o para pagar parcelado, os créditos. Sim. Quando você vem para fora, você não é nada, assim, você não tem crédito. Não tem nome, não tem nada. Não tem nome, não tem nada, não tem. Então você tem que você tem que ter o dinheiro para comprar, senão você não compra. Não tem. Hoje em dia é mais fácil, eles têm alguns sistemas aqui que permite você comprar coisa parcelada. Eles começaram agora. Começaram recentemente. E aí você assumiu? Que ano que você assumiu? Eu assumi em 2015. Então a gente estamos falando aí de 11 anos. É. E hoje, Thaís, 11 anos depois. Olha, eu vou te falar, eu falava pro cabeleireiro, que era o dono, que aí no final das contas acabou ficando só eu e ele ia embora. E o pessoal que trabalhava aqui antes abriu um salão muito perto, mais ou menos 10 minutos andando. E eu falava assim para ele, assim que você for embora, vai todo mundo para os outros salões, porque ninguém me conhecia, eu era assistente. As pessoas ficavam assim, como assim a Thaís ia comprar esse salão? Como assim a Thaís ia assumir esse salão? Mas ela fez cabelo. Então, assim, foi como eu terminei o meu aprendizado, o apprenticeship aqui na Austrália e praticamente abri um salão sem cliente, porque nenhum era minha cliente. Muito desafiador, Thaís. Então, as duas, exatamente o que eu falei aconteceu. Ele falava, não, Thaís, não. Eu falei, exatamente o que eu falei aconteceu. Com 2 semanas, quando ele foi embora, eu juro por Deus que das 2 primeiras semanas eu tive 5 pessoas que entraram nesse salão. Meu Deus, isso é desesperador. E meu filho ficou doente também, tá? Nossa, ficou no hospital no primeiro ano. E então foi até bom nem ter tanto cliente assim, porque eu ia pro hospital com meu filho durante o dia. E, na verdade, eu vinha pro salão durante o dia. Meu marido ficava no hospital com ele durante o dia. E eu não dormia, porque eu ia ficar no hospital com ele durante a noite. Então, eu não dormia à noite, vinha pro salão durante o dia. E daí voltava. Nossa. Foi uma época bem, assim, complicada. Bem desafiadora. Mas aí, né, a gente, igual eu falei, sempre trabalha com o que você tem. Eu tenho 5 clientes, então só que são 5 não em casa, né? São 5 com aluguel, com dívida, com um monte de coisa. Mas de 5 clientes vieram 7, de 7 vieram 8, de 8 vieram 10, 20, 30. Hoje eu tenho uma lista de espera de no mínimo 3 meses. E a minha agenda para clientes novos, na verdade, está fechada. Infelizmente, gente. Infelizmente. Vamos ter que fazer um clone da Thaís, né? Para vocês terem acesso. Mas é sempre bem-vindo o cliente novo, né? Então, a gente não tem... A minha agenda está fechada. Também, né? Tem as outras meninas, mas quem realmente quer ver a Thaís, coloca o nome na lista de espera, que a gente sempre dá um jeitinho, igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Agora, assim, eu queria trazer um tópico que eu adoro muito. Inclusive, se você segue o canal Austrália no Instagram, você já viu. Que é o quê? Amor Curls. Amor Curls, gente, são os produtos da Thaís que eu uso no meu cabelo, que ficam assim, ó, maravilhosos. Tem a jornada até abrir o salão. Aí depois tem a jornada depois que o salão foi aberto. Que aí começou o Amor Curls, foi em 2016. Então, quando eu assumi o salão em 2015, eu sempre atraí pessoas com cabelos cacheados, porque eu tenho cabelo cacheado e a gente sabe fazer escova em cabelos cacheados. Então, eu acho que esse foi o primeiro canal, assim, a primeira forma que a pessoa veio no meu salão, que era cacheada, era buscando não necessariamente o natural, mas o que ajudaria elas no cabelo delas em geral. Uma escova bem feita, que duraria uma semana, uma tintura bem feita num cabelo cacheado. Então começou assim a minha jornada com o cabelo cacheado. Em 2016 eu conheci um rapaz que tem a própria marca dele aqui e ele tem um laboratório no Brasil. E assim que a gente foi, eu falei para uma outra pessoa que eu gostaria de ter meu próprio produto. E alguém me colocou em contato com ele. E a gente começou a conversar. Eu comprava o produto dele e falei pra ele que eu tinha esse sonho de ter um produto do Thaís Hair Studio para cabelos cacheados. Porque eu comecei minha jornada de cabelos cacheados e não tinha nada que oferecia o que eu precisava aqui na Austrália. Então isso começou em 2016. Então o Amor Curls, na verdade, era chamada Love Curls Australia. Esse era o nome original. E por que você decidiu mudar para Amor Curls? De 2016
o primeiro produto chegar na Austrália foi em 2019, que foi pro Brasil, chegou bem no lockdown. Quando chegou no lockdown, eu tinha, assim, 300 produtos de cada. Eram 4 produtos na linha, eu comprei 300 de cada. Que era, assim, o mínimo que a fábrica produzia. Que eu precisava do mínimo. Quando chegou aqui, eu reavaliei, porque eu estava em casa, nós estávamos no Covid. Então, eu tive oportunidade de reavaliar a marca. E quando eu abri o salão, eu tinha uma pessoa que olhou e falou assim, nossa, Love Cove Australia, eu já vi isso. Aí eu falei, não, você não viu não, isso aqui é fresquinho, acabou de sair. E isso me chamou a atenção e eu fui pesquisar. Então tem uma marca muito conhecida, que não é Love Cove, mas ela tem uma linha dentro da linha deles chamada Love Cove. Então essa pessoa conectou esse Love Cove com essa marca. E não é o nome deles. Esse nome ainda, na verdade, eu tenho. Você registrou, patenteou esse nome. Só que eu não queria criar nenhum tipo de conflito. É a nossa marca. Então eu fiz um brainstorming com algumas pessoas que fizeram o meu logo e chegamos à conclusão que a gente vai usar amor, que também é love. Sim. Love Coves. E une o Brasil com a Austrália. Muito correto. bem. E aí você conecta as nossas raízes, porque o produto é feito no Brasil, eles são produtos com ingredientes brasileiros, nativos, e é um produto muito bom. Então a marca, maravilhoso, sim, gente. te dei um resumão de como começou o Amor Coves. A gente precisava de um vídeo só para contar dessa parte empreendedora, né? Como que é ter a Amor Curls. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o site. Lá você consegue conferir todos os produtos, consegue comprar, testar, chegar na sua casa. Olha, são maravilhosos. E vou contar para vocês que a gente tá com novidade, né? Novidade. A gente tá com o mousse, que é novidade. O Isso. mousse é perfeito. Mousse e a Nourishing Mask, que é uma máscara nutritiva. É muito top. Ó, para você top. que tá com o cabelo sem ressecado, passa a máscara que você vai ver, olha, um sucesso. Eu sou suspeita pra falar, tá? Sou suspeita pra falar dos seus produtos. Eu também, né? Mas a gente consegue usar o Amor Curls para todos os tipos de cabelo. E isso que eu acho fascinante, porque nós estamos numa era de que nós somos bombardeados constantemente com quantidade de coisas que a gente tem que consumir. Mas, na verdade, você não precisa de trilhões de coisas. Você precisa de uma coisa que funcione muito bem. E também precisa entender como que isso funciona. E é isso que eu encontrei no Amor Curls. Ele é um produto que é muito hidratante. O nosso produto heróico é o ativador de cachos. E por que que o ativador de cachos é chamado ativador de cachos? O ativador de cachos é chamado ativador de cachos simplesmente porque ele é tão hidratante que ele ativa os cachos. Então, um cabelo com a curvatura saudável, ele acontece o quê? É ativado. Ele fica pulando, dançando. Ele tem a forma natural dele quando ele tá com bastante hidratação. Então, o Curl Activator não é nada mais do que um produto extremamente hidratante para cabelos cacheados. Então, uma pessoa com um cabelo igual da Steph, que é do tipo 3, acima, se beneficia muito com esse tipo de produto. E já ele tem fixação, como um gel, por exemplo, ele não tem fixação. Mas se o seu cabelo ele é cacheado, ele não precisa necessariamente de fixação. Ele já é cacheado, o que ele precisa é deixar o cacho saudável. Se o cacho é saudável, ele fixa. Ele não precisa tirar, não precisa ter outros produtos igual um hairspray para segurar o seu cacho. Se ele vai segurar ele vai acontecer. Naturalmente ele vai segurar. E aí você tem a geleia para te dar suporte nesse processo. E aí você tem o mousse para adicionar o volume durante esse processo. Então você acaba usando os nossos produtos de formas diferentes para todos os tipos de cabelo. É muito top. E dá pra ir brincando, né? Dá pra ir brincando. Dá pra usar. Às vezes eu gosto de usar só o gel, quando eu quero, tipo, um aspecto mais sereia. Ou quando eu quero, tipo, mais volume, eu faço um mousse. Ou quando eu quero, tipo, um médio, eu uso só o creme. Isso é muito legal. Depende do resultado que você quer. Você pode usar o creme e a geleia juntos quando você quer hidratação e um pouco mais definição, controle do frizz, controle do volume.
Aí você adiciona o mousse para dar mais fixação, não necessariamente para dar mais volume. Tem várias formas legais de usar o nosso produto. Várias formas legais. E não podemos esquecer do nosso óleo. É o queridinho, sim, o reparador ele é de muito pontas. top, muito. Acho que o corte agora a gente precisa lavar o cabelo, porque ele tá um pouco embaraçado em algumas regiões internas, que é normal. Tá bem embaraçado. É normal pro estilo de cabelo da Steph, o tipo 3, B, C e 4 em diante, ele naturalmente enrola entre eles. Então, nós fizemos um corte a seco, onde a gente estabelece o comprimento e aonde as camadas começam, e depois que lavar eu vou reconectar essas camadas por causa desses cabelos internos que estão presos entre eles, e a gente quer ter harmonização e também precisão nesse corte, né? Então a gente vai passar para o próximo estágio agora. Gente, essa mulher, ela arrasa demais, sério. É óbvio que a gente não poderia terminar essa entrevista sem mostrar o quê? O resultado final da obra de arte da Thaís. Olha isso, gente. Olha esse cabelo. Olha essas camadas. Ó, e dá pra usar no meio também, gente. Vamos aí, ó. Olha que luxo, gente. Eu tô apaixonada, sério. Olha que coisa mais linda. Além de ter uma história, assim, inspiradora, a Thaís é uma profissional incrível e eu só confio nela pra cuidar do meu cabelo. Então, se você quer ser cuidada pela Thaís ou também pelas outras meninas que têm aqui, elas usam a mesma técnica da Thaís, eu vou deixar o link do salão, aí você pode agendar seu horário. Sim, com certeza. O nosso time é dedicado a cabelos cacheados. Apesar de nós somos muito similares no que a gente faz em relação à técnica, cada uma também tem o jeitinho especial, que eu acho que isso é importante. Sim. Nós somos um grupo de brasileiras e um grupo de não brasileiras que trabalhamos juntas, e a gente cria esse espaço chamado Thaís Hair Studio. E o Amor Curls, 100% Amor Curls, gente. Shampoo, máscara de nutrição, a gente usou o ativador de cachos, nós usamos a geleia para controlar um pouco do volume, e também finalizamos com o mousse com o cabelo molhado, e depois que o cabelo estava todo seco, a gente finalizou com o nosso queridinho Serum Óleo, que é o reparador de pontas. 100% Amor Curls. E Thaís, deixa uma frase para quem tá assistindo esse vídeo. Deus tá com você. Deus tá com você. E é com essa frase que eu termino o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, e eu vejo vocês o quê? No próximo episódio. É isso. Um beijo. Tchau!